Os preços congelaram. Corra antes que derretam. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora, 12h30, estamos ao vivo. Fim de semana violento em algumas cidades do DF e também no entorno. Em Ceilândia, teve homem espancado até a morte. No Guará 2, o menor foi morto a tiros durante o dia. Manifestantes que ocupavam o hotel St. Peter, aqui na área central de Brasília, foram para outro lugar. Agora, eles estão em Taguatinga, em um clube em Taguatinga Sul. Em Lusiânia, uma mulher e o pedreiro que estava trabalhando numa casa foram feitos reféns por 2 bandidos. E o brasiliense começou a semana tendo que gastar mais dinheiro por causa do reajuste nas tarifas do transporte público. E tem muito mais notícias. Hoje é apenas segunda-feira, dia 21 de setembro. Não saia daí que o SBT Brasília já está no ar. Mais um fim de semana violento aqui no DF e também nas cidades do entorno. Teve assassinato no Guará, no Sol Nascente em Ceilândia, no Jardim Ingá em Lusiânia. Mas uma imagem que chamou a atenção no fim de semana foi o acidente envolvendo, olha só esse acidente, do filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. O filho dele, o Pedro Piquet, capotou, como você vê nas imagens, 9 vezes durante o campeonato em Goiânia. Já já eu volto com os detalhes sobre esse grave acidente, coisa de filme mesmo, né? Mas antes a gente vai falar sobre mais um assassinato registrado no Guará 2. Desta vez, o menor foi morto a tiros. Sangue na praça da QE 38 do Guará 2. Um assassinato em plena luz do dia. 1 da tarde do último sábado. Micael de Lima Moura tinha 16 anos de idade. Foi morto a tiros. Minutos depois do crime, os vizinhos chamaram os bombeiros, que prestaram socorro e levaram o rapaz para o hospital de base. Mas ele não resistiu. A 38 do Guará 2 é considerada uma das mais violentas da cidade. E à medida que a quantidade de casos aumenta, os moradores se calam ainda mais com medo. Há 10 dias, o SBT Brasília mostrou que Fabiano Galdino, de 21 anos, foi assassinado ao lado do campo de futebol da QE 38. Também no fim de semana, o corpo de um homem foi encontrado no meio da rua, no Sol Nascente, em Ceilândia. O corpo tinha sinais de espancamento. Segundo testemunhas, a última vez que ele foi visto com vida teria sido na madrugada de sábado, em um bar da região. Ele era pedreiro, tinha pouco mais de 55 anos e era tido como boa pessoa e querida na comunidade. O corpo de bombeiros foi chamado, mas o homem já estava morto. Olha, no Sol Nascente o bicho pegou no fim de semana, viu? Foi por lá que uma dupla foi presa por porte ilegal de arma. Os dois foram encontrados juntos com um revólver calibre 32. Era noite e a polícia militar estava de olho numa movimentação estranha na chácara 160 do Sol Nascente. Foi encontrado no bolso de um deles um revólver calibre 32 com 2 munições, sendo uma picotada. Gabriel Campos da Silva, de 18 anos, e Gustavo Estevam Mendes, de 20, foram presos. Comprou onde? Na Feira do Rolo. Pagou quanto na arma? Paguei R$1.000, só. Por que estava andando armado? Não, por causa estava com umas treta isso, para me defender, senhor. Segundo a polícia, Gabriel já tem várias passagens. E sempre a desculpa é a mesma. Eu comprei na Feira do Rolo essa arma e eu estou aqui com essa arma me defendendo. E sempre é incrível a quantidade de jovens envolvidos no crime, né? Todas essas apreensões a gente vê sempre tem jovem, se não adolescente. E uma mulher e o pedreiro que estava trabalhando numa casa em Lusiânia foram feitos reféns por 2 bandidos. Eles levaram tudo o que puderam, mas foram presos graças ao celular roubado da família. A tecnologia do celular foi a responsável pela prisão da dupla de bandidos de 33 e 34 anos em Samambaiaçu, depois de invadirem uma casa em Lusiânia. Eles aproveitaram o descuido da família ao deixar o portão aberto. Foram 2 horas em que mantiveram as vítimas sob tortura psicológica. Renderam a minha mulher, o pedreiro, amarraram eles. Ela ficou cerca de 2 horas amarrada. E tudo que tinha na casa, eles carregaram. Tudo. Até
coisas de comida, tudo, limpar freezer, geladeira, o que tinha na casa levar. Roupas, eletrodomésticos, brinquedos, o carro da família e o celular, que horas depois foi o responsável pela prisão dos bandidos. A filha do casal rastreou o aparelho de telefone e acionou a polícia militar. O sinal do GPS indicou um prédio de 3 andares em Samambaia Sul. Os policiais chegaram ao apartamento e uma mulher não os deixava entrar, mas após negociação ela cedeu. Na residência foram achadas armas de fogo e tudo que foi roubado em Lusiânia. O carro da família estava estacionado na rua e os bandidos escondidos embaixo do colchão. O crime foi solucionado graças à tecnologia, mas o trauma, este vai demorar para ir embora. Tortura psicológica, esses bandidos puseram o revólver na cabeça dela, da minha mulher e do pedreiro, e pedindo dinheiro, pedindo arma, e disse que ia matar minha mulher, ia matar o pedreiro. E tá totalmente abalada minha mulher. Que terror, né? Olha, a família Piquet passou por um susto danado ontem de manhã. Tudo por conta desse acidente grave. Olha só. Pedro Piquet, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, capotou 9 vezes. Eu disse 9 vezes. Pela Porsche GT3 Cup. Apesar da gravidade do acidente, Pedro Piquet, de apenas 17 anos, passa bem. Felizmente, né? O capotamento foi depois do carro de Piquet ter sido tocado por um outro veículo. A gente torce aí para que essa promessa do automobilismo se recupere o mais rápido possível e volte logo às pistas. O acidente foi em Goiânia, mas ontem mesmo, depois desse grave acidente, o filho do Nelson Piquet, o Pedro, postou uma foto no hospital. Olha só essa foto. Ele tá bem, né? Com o rosto inchado. Apesar do susto, o Pedro Piquet já recebeu alta do hospital. O jovem piloto teve apenas uma pequena fratura na mão, em uma das mãos, e um leve trauma pulmonar. Ou seja, diante de um acidente grave como esse, foi pouca coisa, né? Pedro Piquet tem 17 anos e já tinha vencido a primeira corrida do fim de semana. E deu de novo, né? Deus estava ali com a mão no carro dele, em cima da vida dele. Protesto na transferência dos manifestantes que ocupavam o Hotel St. Peter. O prazo dado pela Justiça para a desocupação terminou às 4 da tarde do domingo. O grupo começou a ser retirado ainda no final da tarde, em ônibus e caminhões, uma semana depois da invasão do hotel. Segundo a Secretaria de Relações Institucionais e os Movimentos Sociais, essa transferência é temporária, até a concessão de um terreno definitivo para o grupo, que pede extensão do auxílio moradia de R$ 600 e garantia de um lugar para morar. O advogado que representa o hotel disse que houve depredação. O patrimônio foi dilacerado, houve uma deterioração enorme, foi dilapidado. Há notícia, inclusive, de pequenos furtos, furto de material de construção, porque o hotel estava num processo de reforma, furto de pequenos objetos, furto de roupa de cama, toalhas, talheres, copos, telefones, computadores, ou seja, a notícia que nós temos realmente não é boa, nos preocupa e vamos agora apurar, levantar isso, né, após a reintegração e verificar realmente o que de fato ocorreu. O representante do grupo desmentiu. Entramos no prédio, o prédio estava em reforma e tinha muita coisa quebrada porque o prédio era abandonado. Inclusive, dormem os moradores de rua lá embaixo do subsolo, né? Agora, lógico que ele vai acusar de um monte de coisa, mas aí eu quero ver ele provar, as acusações, né? Dá para ver que o teto está todo detonado, molhou, o teto caiu, né? Nós não depedramos nada, ficamos só do primeiro até o 7º andar. O subsolo para baixo, quando nós saímos, vocês podem olhar, está travado desde o primeiro dia. Alguns repórteres subiu nos primeiros dias, viu que o prédio não estava quebrado, não tinha porta estourada, viu o bloqueio que nós fizemos. Do 7º para cima está bloqueado também. Nós ficamos do primeiro ao 7º e na dependência aqui e nada foi quebrado. A única coisa que foi quebrada foi esse vídeo, que foi a polícia na entrada. Enquanto isso, as famílias eram levadas de ônibus para o Clube Primavera, em Taguatinga. O clube fechou ainda nos anos 90 e a estrutura está bastante deteriorada. Moradores das redondezas não aprovaram a transferência do sem-teto e organizaram um protesto queimando pneus. O clube está sujo e com muito lixo. Morcegos, piscina com água parada. Outra situação que tem que ser mudada, né? A nossa equipe voltou
ao Hotel St. Peter hoje de manhã e foi autorizada a entrar. A gente acompanhou, a gente foi sozinho com a equipe, ninguém do hotel nos acompanhou. Recebemos a indicação dos locais em que teria sido depredado, segundo o advogado, pelos manifestantes. Na recepção ficaram colchões, travesseiros e muitos estragos. Veja que parte do teto cedeu, sujeira por todos os lados. Funcionários da segurança não quiseram gravar entrevista, mas afirmam que o grupo invadiu todos os andares do prédio. No 15º, quartos foram depredados. A suíte presidencial revirada. Garrafas de bebidas alcoólicas foram espalhadas pelo chão. Nós estamos agora no almoxarifado do hotel e aqui vários produtos que tinham aqui dentro foram levados pelos manifestantes. Aqui, por exemplo, sobraram apenas as caixas dos aspiradores de pó, todas estão vazias. Caminhando um pouco mais aqui na frente, segundo funcionários do hotel, tinham outras caixas térmicas aqui, várias caixas. Eles levaram também bastante, só que não conseguiram contabilizar ainda quantos produtos eles conseguiram levar daqui. E o que chama atenção é que aqui no fundo tinham várias caixas de vinho. A gente observa que todas foram abertas, não sobrou nenhuma garrafa. Na adega de vinho sobraram poucas garrafas. Funcionários disseram que manifestantes usaram extintores de incêndio para atrapalhar o trabalho da perícia. Mangueiras de incêndio também foram arrancadas. Caminhando pelo hotel, a gente percebe que o grupo teve acesso a todos os cômodos. Aqui, por exemplo, é a cozinha, onde funcionários do hotel disseram que era aqui que eles preparavam as refeições. Como a gente pode ver, olha só como é que eles deixaram. Pratos quebrados, vários objetos danificados e muita sujeira. Manifestantes também tiveram acesso à piscina do hotel, onde a bagunça foi menor. Funcionários disseram ainda que 12 televisões e roupa de cama também foram levadas pelo grupo. Bem, o Leonardo Miranda, um outro advogado do hotel, informou que ainda está sendo feito um levantamento desse prejuízo todo. E como a polícia ainda está em greve, vão registrar o fato em cartório. Já os manifestantes garantem que ocuparam o hotel apenas do térreo ao 7º andar. A gente mostrou semana passada como eles estavam vivendo dentro do hotel. A gente entrou no hotel mostrou toda a situação dentro dos quartos, dentro da cozinha e tudo mais. Agora, como alguém sai com um computador, com esse material todo que eles estão falando que eles saíram, não justificando, não defendendo ninguém, como eles saem com esse material todo e ninguém faz nada? E não tem nenhum segurança ali, não tinha ninguém tomando conta do prédio? Enfim. Vamos seguir. Um homem foi morto dentro de casa a facadas. É mais um daqueles casos que ninguém sabe e ninguém viu. A vítima morava numa área rural, no Jardim Gá, em Lusiânia. O mistério é na rua São Caetano, no Jardim Gá, no setor de chácaras. A polícia foi para o local e aguardava os peritos. Ainda são poucas as informações. O que se sabe até agora é que Roger de Araújo Prates, de 41 anos de idade, foi assassinado dentro de casa. Ele foi esfaqueado. Uma senhora que mora nesta região viu o corpo do rapaz e avisou a polícia. De acordo com os PMs, ninguém, nenhum parente, foi localizado. Seu William também é vizinho, conhecia a vítima. Já tentou ligar para os parentes de Roger e nada. Por isso ele faz o apelo. Nós fomos no Valparaíso, nos endereços mais ou menos que eu sabia, não localizando ninguém, os telefones que eu tenho, nenhum conseguimos falar com eles. Pedi alguém que souber da irmã dele, que é a Raquel, que o nome do irmão dele eu não estou lembrado, que entrasse em contato comigo. E ela sabe meu número. Ele viu o corpo e acredita que Roger sofreu muito antes de morrer. Ele está com as mãos cortadas, os braços. Quase decepara o braço dele. De acordo com seu William, Roger era corretor, mas há 2 meses estava desempregado. Não era de confusões, mas tinha um problema, era dependente químico. Mas ele estava muito debilitado, ele estava pesando uns 40 quilos. Levaram o carro dele. Levaram o carro? Levaram o carro, o Corsa. Por isso que ninguém suspeitou dele, porque ele saía cedo. Quando nós olhamos, o carro não está aí, o Roger não está. E um homem foi preso por tentativa de homicídio em Santa Maria. Ele tentou atirar na ex-mulher e, por sorte, a arma falhou. Ele se escondeu da polícia em cima do telhado.
Foi na quadra 117. Na casa acontecia uma festa. A confusão começou quando o ex-marido da vítima apareceu. A polícia foi chamada para atender a ocorrência de violência doméstica. Mas como ele tentou atirar na ex-mulher e na enteada de 14 anos, também foi um caso de tentativa de homicídio. Gilmar da Costa Benevides, de 30 anos, fugiu neste carro e se escondeu em outra casa. A polícia o achou em cima do telhado e efetuou a prisão em flagrante. Ele já tinha passagens pela Lei Maria da Penha e cumpria a medida protetiva. Com ele foi apreendida uma pistola 765 usada no crime. Agora vai responder pela Maria da Penha, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. E a vontade dele era disparar, tanto que ele disparou, segundo as testemunhas. Porém, a arma acabou picotando a munição e, graças a Deus, aí não conseguiu o disparo, né, que ele queria. E quem usa o transporte público teve que pagar mais caro para se locomover aqui no DF. Vamos ao vivo, Larissa Neves. Boa tarde, Larissa. Claro, muita gente indignada, né? Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. O clima foi de insatisfação entre os usuários do transporte público. Também pudera, agora o DF tem uma das tarifas mais caras de todo o Brasil. A população foi pega de surpresa, né? O reajuste foi anunciado na semana passada e já entrou em vigor ontem. 700 mil pessoas são afetadas com essa medida e agora vão precisar pagar um pouquinho mais caro para ir para o trabalho e para a escola. Nós conversamos com várias pessoas aqui na rodoviária do Plano Piloto mais cedo. Veja como é que foi a reação delas nessa segunda-feira, primeira segunda-feira com reajuste. Acompanhe. A segunda-feira amanheceu com um gostinho amargo de reajuste para muita gente. Ninguém planejou, essas medidas surgiu assim de repente. E quem paga somos sempre nós, né? O consumidor, infelizmente. Não tinha como fugir do aumento. Os valores estavam ali para quem quisesse ver, estampados nos painéis de todos os ônibus da rodoviária do Plano Piloto. A Vanusa, que é cabeleireira, vai gastar R$ 4,00 a mais todo dia. E isso só para ir de casa para o trabalho. Um gasto a mais, já que tudo aumentou, com certeza vai fazer falta. A dona Aparecida também está na mesma situação. Vão ser R$ 80,00 a menos no fim do mês. O que pode fazer? A pé não pode vir, né? Então, a condução que tem é essa, não tem jeito. Com a nova tabela, os valores das passagens do transporte público ficaram assim. Nos trajetos que o passageiro pagava R$ 1,50, agora ele vai desembolsar R$ 2,25. Já as viagens que custavam R$ 2,00 passaram para R$ 3,00, o mesmo valor das que antes eram R$ 2,50. O preço mais alto ficou para aqueles percursos maiores, que até o dia 19 de setembro custavam R$ 3,00. Os usuários do sistema de bilhetagem eletrônica vão ter um pouquinho mais de tempo para se adaptar. Isso porque quem recarregou o Vale Transporte até semana passada continua pagando os valores antigos. Para eles, o aumento só começa a valer a partir da próxima recarga ou no dia 20 de outubro. Mas ninguém ficou contente com esse período a mais sem reajuste. O Tiago reclama que o passageiro paga caro por um serviço de baixa qualidade. Sujo, que se acha barata, ônibus quebrado, a porta não abre. Mas o aumento tá aí. O aumento com certeza. Além dos valores dos bilhetes de ônibus, ficaram mais caros também a passagem de metrô, a entrada do Zoológico de Brasília e a refeição nos restaurantes comunitários. Aumentos que o brasiliense não esperava em plena crise financeira. Lembrando que a tarifa do metrô passou de R$ 3 para R$ 4,00, agora a entrada do zoológico custa R$ 10,00 e as refeições nos restaurantes comunitários passaram de R$ 1 para R$ 3,00. Haja aumento, hein, William? Nossa, é muita coisa, né? Como você disse, no fim do mês faz uma diferença incrível. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente vai mostrar o caso de um bandido que se escondeu na casinha do cachorro para fugir da polícia. Agora, presta atenção nessa história. Uma situação que deixa qualquer pessoa desesperada, um filho doente, e você não tem condições de dar o que ele precisa. Aí você pensa, rede pública de saúde. Se tá difícil até mesmo com mandado judicial, você imagina. Em Valparaíso, um menino conseguiu vir ao mundo contrariando a expectativa médica. Ele é portador de uma doença incomum e difícil de tratar.
A doença é rara e tem um nome feio, holoprosencefalia, uma má formação no cérebro. Geralmente, o bebê morre ainda no útero. Quando nasce, a probabilidade é uma deformação no cérebro e no rosto. Miguel nasceu de uma cesariana aos 7 meses de gestação, depois que a doença foi confirmada numa ecografia morfológica, um exame que avalia a anatomia do bebê. Eles começaram a fazer, botar a ideia na minha cabeça que eu tinha que fazer o aborto. Aí até no imediato eu achei que ia resolver, mas só que quando foi no dia que é para mim assinar, para fazer o aborto, eu não quis. Eu falei assim, não, meu filho vai nascer, porque ele está respirando, ele mexe dentro de mim, ele vai nascer. Aí o médico falou assim, mas sim, ele não vai chegar ao 9º mês e quando nascer só vai durar 1 semana. Me matou aquilo. Aí ele disse, não, Miguel passou muito tempo internado e, para surpresa, vem sobrevivendo, apesar das dificuldades. A alimentação é enteral, vai direto para o estômago por uma sonda. E Miguel tem febres oportunistas. Tem dia que eu choro a noite inteira, porque eu não aguento mais. Eu estou sobrecarregada, tem noite que ele não dorme. Uma junta de médicos avalia o caso do Miguel, que também está bem acima do peso indicado para a idade dele, 11 meses. Há indicação de uma dieta cetogênica, rica em proteína e pobre em carboidratos. Por mês, essa dieta custaria algo em torno de R$5.000. Samara é empregada doméstica e o marido está desempregado. Aí eu peço apelo pela dieta dele. Nem que eu vou pro olho da rua, não importa, nem que eu fique sem comer, meu problema é só ele, que eu tô lutando por ele. Muito triste, né? Bem, a Secretaria de Saúde disse que não fornece produtos para dieta cetogênica. A assessoria informou que não há padronização de produtos por se tratar de uma novidade no mercado. Bem, o menino tem uma nova consulta marcada para o próximo dia 9 de outubro no Hospital da Criança. Se você aí de casa se sensibilizou, quiser ajudar, pode ligar aqui para a nossa redação no 3048-1600. A vida por um fio, 3 amigos escaparam da morte por pouco. Quem vê o carro não acredita que eles não tiveram ferimentos graves. Passava das 4 horas da manhã quando o motorista desse carro perdeu o controle, pegou o meio-fio, invadiu o canteiro da pista e arrancou 2 árvores. O acidente foi na DF-005, no Paranoá, sentido Lago Norte. Aqui a gente observa, olha só, que a frente do carro ficou completamente destruída. Tinham 3 jovens, entre eles um motorista de 20 anos.